Bem-vindos a todos, todas e todes ao Festival PF Amazônia. Eu sou a Clarissa, uma das fundadoras do IAN. Para quem não conhece, o IAN é uma produtora de conteúdos voltada à expansão de conhecimento, à regeneração do planeta e a nossa. Eu queria aproveitar para contar que a gente está fazendo, nessa edição do PF Amazônia, a curadoria dos temas e dos palestrantes para a ODS de Saúde e Bem-Estar. E hoje a gente está aqui com a Fabi Zanin, a Aline Matuja e o Felipe Esteves, para essa conversa que a gente chamou de Sementes Digitais e a Regeneração do Planeta e Nossa. Então, passo a bola para vocês se apresentarem. Vou me apresentar, então. Eu sou a Fabiana, eu sou fundadora do IAN junto com a Clarissa, trabalho com comunicação de união de pessoas, movimentos e marcas há mais de 10 anos. Oi, pessoal, eu sou o Felipe, eu sou um dos fundadores do Faz a Feira, e o Faz a Feira é uma ONG Tech que conecta produtores com consumidores. A gente costuma dizer que a gente parte de um sonho que é ver o brasileiro comprar cada vez menos do mercado e cada vez mais do produtor. E para isso a gente oferece uma plataforma que disponibiliza uma loja online para cada produtor, um sistema de gerenciamento e um buscador, né, justamente para que o consumidor consiga encontrar um produtor para passar a compra dele. O Faz a Feira ele é 100% gratuito, o produtor não paga nada para utilizar, e nossa única fonte de financiamento são as contribuições voluntárias dos consumidores que compram com esses produtores. E o Felipe esqueceu de dizer que ele é pai dessa consumidora local, que está fazendo um consumo local nesse momento. E eu sou a mãe dela, meu nome é Aline Matuja, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, sou professora de ecologia profunda na plataforma do IAM e também sou RP e comunicação do Faz a Feira, auxiliando essa plataforma, enfim, fazendo essa ponte, ajudando as pessoas a entenderem, né, de ambos os lados o que é o Faz a Feira como ponte. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria começar esse papo lendo um texto chamado Espírito do Tempo. Tempo, Senhor da vida, é incontrolável e eterno. Para suportar nossa fragilidade, fatiamos o fluxo infinito em eras, momentos em que reconhecemos transformações com impactos tão profundos que merecem pontuar a história da humanidade. Vivemos um momento desses, a revolução da era digital. Comunicação instantânea, distância do concreto, visões fragmentadas da realidade, percepção nítida da impermanência que permeia nossas vidas. Ambiente escorregadio. É preciso estar ligado o tempo todo à corrente frenética de mudanças. Conectar-se para existir. Quadro que pode levar à ansiedade e ao desconforto emocional. Esse é um trecho de um texto escrito pela Elda Miller, que é nossa mentora no IAM, e ele funciona como se fosse uma bússola que a gente revisita diversas vezes que a gente sente necessidade para entender, né, para guiar o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando, o que a gente vai produzir, sobre o que a gente vai falar. Então, queria pedir um pouco para a Fabi contar como surgiu a ideia da gente falar desse tema e por que a gente convidou o Faz a Feira. Então, obrigada, Felipe e Aline, por estarem com a gente. Na verdade, a história de unir o Faz a Feira com o IAN partiu muito dessa história do tempo. Eu acho que a gente, nessa união entre nós, como empreendedores, a gente semeia, né, planta sementinhas digitais, porque a gente sabe que o nosso trabalho, ele demanda tempo, assim como a natureza. Muito diferente desse frenesi digital do Vale do Silício, por exemplo. Então, a gente chamou vocês para conversar e entender quais são essas vozes e o que a gente está querendo plantar digitalmente e na nossa vida cotidiana e como seres humanos.
Daí eu queria fazer uma pergunta para você, Felipe, começar com você. Com essa lógica acelerada do Vale do Silício, o que a gente pode promover e o que não é compatível com a regeneração do planeta? Valeu pela pergunta, Fabi. Agradeço a você e a Clá também pelo convite para participar desse papo. E, bom, acho que essa lógica acelerada do Vale do Silício é um pouco do que nos traz até aqui e traz a necessidade de regenerar, né? Porque essa lógica da aceleração, né, da produção intensa, do acúmulo intenso e do consumo intenso é justamente, né, o que traz essa crise enorme que a gente vivencia agora, né? Então, por um lado, é totalmente incompatível, né, porque é o que gera a necessidade de regenerar, né? Por outro lado, também a coisa está de tal maneira que se a gente não acelerar a resposta a isso, né, não tentar travar, né, esse avanço e através da ação pessoal e da ação política pública não conseguir frear isso e não fazer de forma acelerada, a situação vai se agravar muito, né? Então, de alguma maneira, a gente é obrigado a se espelhar um pouco no movimento que eles fazem, né, para fazer um movimento rápido aqui também, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode utilizar a mesma lógica deles, né, para muita coisa. Eu vou dar um exemplo, né? O Faz a Feira, como uma ONG, tem um tempo próprio para acontecer, né? Seria, por exemplo, muito mais fácil para o movimento acontecer que o Faz a Feira não fosse uma ONG, que o Faz a Feira fosse uma startup e como startup que fizesse o primeiro case de arrecadação, né, de fundos através do consumidor, como é o caso, né, ou através até do produtor, demonstrasse ali uma possibilidade de um ganho financeiro muito interessante e fosse captar investimentos, né? Só que quando você capta investimentos no mercado financeiro, né, os investidores estão interessados no retorno de 20, 30 vezes o que investiram. E quando você quer um retorno desse tamanho, isso tem que sair de algum lugar, né? Isso tem que sair do produtor, isso tem que sair do consumidor, né? A gente vê isso acontecendo. E essa é uma lógica que não dá para perseverar se a gente quer ajudar a curar o planeta, né? Então, ele é um movimento que ele é naturalmente um pouco mais lento de acontecer, porque você não tem recurso abundante para injetar, e a gente, ao invés de caminhar para esse lugar dos grandes investidores que trazem esse combustível na forma de investimento financeiro, a gente tem que se viabilizar através da consciência comunitária, sabe? De conseguir conjuntamente trazer cada vez mais produtores, cada vez mais consumidores para consumirem desses produtores. E essa consciência, né, a gente gostaria que ela acontecesse de forma muito rápida, muito ampla, que essa palavra chegasse muito fácil, mas até por esse excesso de informações, por essa rapidez, a informação tem dificuldade de chegar nas pessoas, né? É tanto acúmulo, e um acúmulo até às vezes propositalmente feito de uma forma torta para confundir, quando interessa confundir, que as pessoas muitas vezes ficam perdidas. O que eu faço? Né? É tanta coisa, né? O dia a dia já é tão louco, né? Tão rápido. Por onde eu começo? O que eu faço? Né? Então, essa questão sobre a lógica acelerada, a resposta é que a gente tem que se espelhar em algumas coisas e ir pelo caminho oposto em várias outras, né? E aproveitando essa pergunta, né, sobre o Faz a Feira, e levando em conta que eu sou um seguidor do Ian nas redes sociais e tal, e adoro o conteúdo de vocês, acho linda a estética e dá para ver o cuidado e o amor que tem no conteúdo, que não fica só na superficialidade, assim, sabe? E é claro que eu sou suspeito para dizer, né? Porque além de tudo, a Aline dá curso e tem um podcast maravilhoso, né? Pelo Ian. Mas eu queria saber, na tua visão, Fabi, qual é a contribuição do Ian para a regeneração do planeta? Sabe, Felipe, você falou uma coisa muito, muito interessante agora, né? Que é essa lógica que a gente tem que utilizar de uma forma estratégica, né? Dessa lógica, não é, nem quero falar essa palavra, mas assim, como é que a gente utiliza desse contexto que está o mundo para
para a gente ter discernimento, né? Porque a palavra é essa, assim, como é que as pessoas têm discernimento. Então, assim, a proposta do Ian, ela vem de uma vivência muito pessoal também, sabe? Ela vem de uma história que quando a gente começou a criar como a gente falaria, a gente pensou em 4 temas centrais, que são interdependentes na nossa visão, mas que cada um tem o seu processo. Então, partindo de uma história, como você mesmo falou, de políticas públicas, o que a gente pode, por onde a gente pode começar? Então, a gente dividiu o conteúdo, a plataforma em 4 eixos centrais, assim. Então, a gente começa falando de comida, porque comer é um ato político. E aí a gente se preocupa desde o solo, com até mesmo a Aline fala no curso, de quem planta, quem produz, quem consome, quem compra. Então, toda essa cadeia baseada em dados, baseada em ciência e baseada em desejo também. Porque quando você fala de alimentação consciente, que é o tema que a gente aborda, a gente sabe que quanto mais consciência tiver, mais demanda tem em produção local e orgânica e da terra. Quanto mais demanda, mais consumo. Então, a gente tenta provocar isso o tempo todo e falar de produtores, dar voz, protagonismo para essas pessoas. Daí a gente fala de sustentabilidade. Mas, assim, o que é sustentabilidade, né? Quando as palavras perdem o poder com essa comunicação né, de tantas fontes. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala de regeneração e transição ecológica. A gente fala que a mudança ela é individual, mas ela parte de um princípio que você tem que olhar para um planeta doente. A gente está doente como pessoa e como sociedade. Então, a gente faz esse caminho para que as pessoas entendam o porquê. Né? Quais são os assuntos, o que é a água, a gente depende da terra o tempo todo, mas como é que a gente vai dando luz para esses contextos? Então, assim, a gente fala desde urgência climática, mas também fala do poder da água e vai misturando esses temas. Então, e acho que o nosso outro tema, o nosso 4º tema é sabedoria ancestral. Até quero compartilhar um pouquinho da tela aqui, gente, para a gente apresentar um pouquinho do Ian, que é quando a gente fala de sabedoria ancestral, a gente está falando dos ribeirinhos, dos caboclos, das benzedeiras, dos indígenas, dos afrodescendentes, dessa sabedoria que é oralidade e que, ao mesmo tempo, pode estar escrita em livro também, mas essa sabedoria incrível que é brasileira e que a gente precisa trazer protagonismo. Com isso, também, a gente aprende demais, né? Vai aprendendo muita coisa que foi esquecida, que não foi revelada e que é uma memória brasileira que está precisando ter voz e protagonismo. É assim que a gente vê o Ian. Não sei se eu passei muito rápido, mas acho que... Então, até queria comentar um pouco sobre o quanto a gente entende essas iniciativas, né, do Ian e do Faz a Feira como iniciativas irmãs em algum aspecto, assim, porque no começo da pandemia o Faz a Feira ainda não existia, né? E a gente, né, muito mobilizado por tudo que estava acontecendo, ficou pensando como a gente poderia contribuir com os pequenos, principalmente, né? Com as pessoas que realmente, claro, todo mundo foi impactado e sofreu grandes consequências disso que a gente está vivendo, mas quem mais sofreu foram os pequenos, né? Então a gente mapeou uma série de pequenos produtores e a gente começou a divulgar isso no Ian para que as pessoas pudessem comprar direto do produtor.
Então a gente fez esse trabalho durante alguns meses e agora que bom que vocês existem para organizar e fazer essa conexão muito melhor, de uma forma, né, mais eficiente, inclusive. E aí eu queria aproveitar para perguntar para a Aline, assim, qual é o papel que vocês, no Faz a Feira, acreditam que o digital tem para promover essa agricultura regenerativa, e dar força para esses saberes, para essas pessoas que estão trabalhando né, e trazendo isso nas suas vidas para poder proporcionar, atuar em prol do planeta, né, isso para o benefício próprio, para a subsistência, mas para poder atuar e disponibilizar para mais pessoas que queiram, né, apoiar os pequenos, comprar dos pequenos. Então, como vocês veem né, acreditam que o digital tem essa força para promover isso? Obrigada, Clá. O desafio é tão grande e, ao mesmo tempo, tão estimulante que, realmente, essa sua pergunta faz todo sentido, porque no início você falou pesquei ali uma frase, uma sentença dentro do texto que você leu, que era visões fragmentadas de realidade. Eu acho que boa parte da degeneração que a humanidade vai causando no planeta tem parte muito dessa visão fragmentada e que o digital muitas vezes só reforça, né? A gente fica ali no scroll infinito vendo janelinhas de realidade fragmentada, achando que a amiga está bem, que a vida do outro é mais perfeita do que a nossa, e não fazendo a menor ideia sobre de como a gente está inserido dentro de uma visão de um sistema alimentar que é profundamente perverso, né, e que aprofunda tanto a desigualdade social no país, além de todo o impacto ambiental que traz. Então, eu acho que a primeira missão digital do Faz a Feira é dar a liga, sabe? É ampliar um pouco essa visão fragmentada de realidade que as pessoas têm sobre o papel delas na cadeia do alimento, como elas podem participar. E aí a ótima notícia, a notícia incrível é que a gente tem muitas possibilidades de fazer parte da solução, e daí, né, eu estou pensando na regeneração do planeta a partir desses pequenos produtores, simplesmente com uma atitude muito simples de comprar deles, né? E aí o Faz a Feira tenta estreitar essa distância. E aí, para além disso, conhecer esse produtor. Quais são os fatores ambientais que estão influenciando na lavoura do que você come hoje, né? Então, teve um caso, assim, acho que foi agora em julho que aconteceu uma geada no Brasil inteiro. E vários produtores perderam completamente. Imagina o que é você investir, você olha para a sua lavoura, ali tem o seu sustento da sua família e da sua comunidade por 3 meses, 4 meses, e de repente, em uma noite, 80% disso é perdido. Então, quando você conhece de onde vem a sua comida, você vai entender por que o pé de brócolis, de couve, vai aparecer num preço mais alto para você. E aí, assim, em termos de justiça, né? O que faz sentido, né? Então, para mim hoje, né, com essa jornada que o Faz a Feira me permitiu, em termos de consciência de consumo e de participação do sistema alimentar, hoje eu acho plenamente justo que eu pague o dobro do preço num pé de brócolis naquele mês, porque o produtor ele não pode ficar sozinho com esse prejuízo, né? Ele está vivendo na pele prejuízos provavelmente já dessa emergência climática que a gente está vivendo. Então, eu não sei se as pessoas em geral sabem, mas o pequeno produtor, que é quem bota 70% da comida que a gente come na mesa, ele não consegue linhas de financiamento, seguro de lavoura não consegue. Então, quando você compra direto de uma comunidade quilombola ou de uma comunidade rural, de um pequeno produtor, na verdade, quando você encurta a sua distância de quem compra, né, e para quem planta,
você apoia o agricultor, mesmo que ele ainda não plante tudo sem veneno, você apoia esse produtor para que ele faça essa transição. Né? Hoje, eu até digo isso numa das aulas, na aula de agricultura do curso online que eu tenho no IAM, que existe toda uma escala para a sua decisão de comprar alimento, e que na última opção está o supermercado, sabe? O produtor ele vai ficando muito achatado quando a nossa primeira opção é o supermercado. Porque o supermercado ele vai lá na região que produz um certo alimento ou uma variedade de alimentos e ele pergunta, tá, quanto é que tá o seu pé de brócolis? E aí o produtor diz, olha, eu tive geada esse mês, então meu pé de brócolis está 90 centavos. Aí o mercado vai na região do lado e fala, mas ali eu consigo comprar por 20, então muito obrigada, fica aí com a sua produção parada. E assim a gente vai perpetuando um sistema que não é justo para todos, não é saudável e que não regenera o planeta. Eu acho que é um pouco por aí, sabe? E o que eu fiquei pensando, claro, é que a gente, assim, transportar tudo que a gente está dizendo aqui nessa conversa para um conteúdo palatável significa a gente hackear um pouco essa linguagem de visão fragmentada do Instagram, né? Porque é complexo mesmo, né? Felipe e eu, a gente está trabalhando no Faz a Feira há 1 ano e todo dia a gente aprende. Todo dia a gente conhece mais da realidade. Não dá para dizer aqui que a gente já conheceu tudo sobre a realidade do produtor, do alimento agroecológico, do quanto é melhor o alimento sem veneno, do quanto você está promovendo saúde ao regenerar o solo, ou sobre o quanto que, enfim, uma lavoura agroecológica sequestra de carbono. E eu sinto que vocês lá, desde a origem, da gênese do IAM, pensam uma linguagem que faz isso, que é capaz de hackear a visão aumentada de realidade das pessoas no dia a dia. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa linguagem, como que isso tudo nasceu, como é que vocês fazem, quem que está envolvido nessa equipe do IAM, e como vocês fazem para transformar todo esse conhecimento nos guias e nos cursos que vocês usam para ser ponte. Então, Li, na verdade, eu acho que a gente parte de um ponto que a gente acha que somos os maiores aprendizes, assim, né? Porque a gente procura, né? Tem essa missão de promover essas conversas para proporcionar para o público os aprendizados que a gente entende que são necessários diante né, da urgência planetária que a gente está vivendo, mas a gente aprende isso todo dia, né? Então, a gente, com essa missão, tem essa missão de dar voz e protagonismo às pessoas que de fato estão fazendo e trilhando um caminho que seja consistente nessa direção, como iniciativas como Faz a Feira e tantas outras. Acho que isso é a principal coisa que a gente procura fazer, né? A gente é o tempo inteiro bombardeado como a gente disse, com muita informação, com a infoxicação que a gente está vivendo, mas existe uma dificuldade muito grande da gente ter o discernimento e saber aonde que a gente busca a informação relevante e conteúdo com profundidade. Então, a gente parte muito dessa premissa para tudo que a gente vai fazer, para nortear a criação dos conteúdos que a gente traz para o IAM. Porque antigamente a gente, né, com a mídia convencional, publicidade antiga, eram os antigos produtores das fake news, né, do comercial de margarina, né, dessas coisas que a gente vê aquela vida maravilhosa para um produto que não é nada saudável. E hoje isso acontece em larga escala, porque você mesmo não querendo e não buscando isso, se você é uma pessoa que está digitalmente conectada, isso invade as nossas vidas o tempo todo, no WhatsApp, nos Instagrams, né, nos grupos de famílias, um monte de informação que pode nos desviar para uma coisa completamente alienada do que é a realidade, né? Então, a gente é muito preocupada e cuidadosa
e busca cada vez mais abrir o espaço para trazer informação relevante, embasada em pesquisa, em ciência, em práticas consistentes, né, e dar voz para essas pessoas dentro do IAN. Para quem realmente está vivendo de fato aquilo né, que promove, como você no IAN, né, as pessoas que a gente traz, as especialistas, né, que a gente traz para os cursos, são pessoas que não estão ali só falando uma teoria, elas realmente vivem essa realidade. E são muito empenhadas em contribuir com esse conhecimento para que mais pessoas estejam mais informadas. Tudo bem que a gente não sabia de uma série de coisas até aqui, mas agora que a gente passa a saber, a gente tem a oportunidade de fazer melhores escolhas e de agir de uma forma diferente, né? Para que a gente possa realmente levar ao pé da letra, né? Assim, o que é a regeneração? A gente poder dar uma nova existência, melhorar, restaurar, corrigir o que não funcionou até aqui. Então, acho que é um pouco isso, assim, essas são um pouco as premissas que a gente tem para construir, trazer e na linguagem do que a gente traz para o IAN. Felipe, queria engatar com a Clarissa que, assim, a gente vê um aumento de procura desse comportamento das pessoas, de querer, quem pode, né, quem pode escolher, se preocupar, ainda mais depois da pandemia, se preocupar, começaram a cozinhar mais em casa, se preocuparam a entender o que é orgânico, comer sem veneno. E aí, existe dois momentos, né? O momento em que a pessoa descobre e que ela quer comer sem veneno, e o das plataformas digitais. Então, a pessoa conecta a pessoa que quer comer com a pessoa que tá produzindo e você entrega a plataforma digital. Como é que essas duas coisas, a pessoa deixa de ir na feira, ela deixa de ter a sua vida, ou ela usa as duas coisas? Me explica um pouco, assim, qual que é o pensamento de vocês dessa relação? Então, o Faz a Feira é até interessante a maneira como ele surgiu, né? Porque eu fazia feira lá em casa, né? E eu fazia feira, mas eu notava que eu era a pessoa mais jovem da feira toda, assim. Eu já tô com 37, né? Então é uma coisa um pouco preocupante. E eu conversava com os produtores e eu falava, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque, né, eu via minha avó indo à feira, sabe? Mas a minha geração não tá na feira. E eu conversava e falava, gente, por que a gente não pega, aproveita, né? No Rio de Janeiro, que era a cidade onde eu morava naquela época, os produtores vêm da serra, né? Então uma viagem de coisa de 1h30 de caminhão. E o caminhão ficava parado na feira o dia todo. E quando a feira terminava, eles pegavam o caminhão e voltavam para a serra, né? Eu falava, cara, por que a gente não pega esses caminhões que estão aqui e a gente usa esses caminhões para fazer uma rota de delivery, assim, eu posso me voluntariar, eu posso, sabe, trazer meus amigos, a gente faz alguma coisa legal. Eu ficava sempre trazendo esse assunto, né? A gente conversava sobre isso. Na época, até nas feiras que eu frequentava, tinha uma organização que não queria muito que isso acontecesse, porque achava que todo mundo tinha que ir à feira, né? Uma visão um pouco utópica e tudo. E aí a coisa acabava indo para frente com esse voluntariado, né? E o que aconteceu foi que a pandemia veio, né? E a situação ficou insustentável, né? Feiras fechadas ou feiras muito vazias, né? Por conta do receio com o vírus. E aí não teve para onde correr, né? O que foi, de certa forma, uma coisa até, acredito, em algum ponto benéfica para quem produz, assim, porque da maneira que a coisa caminhava, a meu ver, né, a feira minguava cada vez mais de público e o delivery começava a ser assumido por grandes aplicativos, né? Eu falava, bom, pronto, em algum momento essa feira vai minguar cada vez mais, já que a geração nova não vem, os aplicativos começam a assumir e o produtor perde o bonde, né? O que aconteceu foi que com a pandemia os produtores se viram obrigados a começar a explorar o delivery, quer o organizador da feira orgânica queira ou não queira, né? Porque não tinha outra alternativa. Então, isso, de alguma maneira, abriu um novo canal possível de comercialização tão importante, que é esse canal do produtor com o consumidor, que é o canal onde ele consegue se remunerar da forma mais justa, né? Então, isso foi, por um lado, muito interessante, que isso tenha acontecido, tenha aberto esse canal, mas, por um outro lado, né, você também começa a pensar, cara, e como é que é isso, né? Esse deixar de ir à feira,
né? A pessoa agora compra por um aplicativo, né? Que foi o que Faz a Feira acabou fazendo também, né? A gente virou uma plataforma em que você pode comprar sem ter que ir à feira, né? Hoje a feira existe e o Faz a Feira continua existindo, né? Como se dá essa relação, né? Um estímulo para a pessoa não ir à feira. E eu acho que assim, a tecnologia ela pode, tudo assim, é uma ferramenta, né? Você pode escolher como você usa. Então você vê que esses aplicativos, né, com financiamentos enormes e tal, hoje eles estão buscando te entregar coisas em 10 minutos, em 15 minutos, né? Loucura, gente. A gente está viciado nesse conforto extremo, né? Daqui a pouco eu fico brincando, daqui a pouco a gente vai se afundar no sofá e vai passar o dia com a mão, assim, né? Esperando as coisas chegarem até a gente, ou de repente na boca, já mastigadas, né? Como é que vai ser, né? Pois é. E a gente não precisa disso, né? Mas ao mesmo tempo, a gente está viciado nessa história, né? O consumidor quer cada vez mais esse nível de comodidade. E a gente fala assim, caramba, como é que o produtor vai conseguir competir com essa história? Né? Com alguém que entrega em 10 minutos para você uma quantidade enorme de itens, né? E a gente pensa, olha, também tem um outro lado, né? O outro lado é quando você senta na sua mesa e você sabe que seu arroz foi feito pelo Zé, que mora lá em cima, né, num bairro em Petrópolis, e que o seu feijão foi feito pela Dona Maria. Quando você começa a relacionar o que você come com quem fez aquilo, você sabe como fez, você sabe que seu dinheiro vem para aquela família. Quando você cria essa relação com o seu alimento e você vê todas as consequências que ele tem para a saúde, para a manutenção da terra, sabe, para a manutenção daquelas pessoas que fizeram seu alimento, você cria uma outra relação com o alimento. E esse é o tipo de diferença, né, diferencial até competitivo, que o iFood, que o Rappi, que o Pão de Açúcar nunca vão conseguir chegar perto, né? Então, ao mesmo tempo, tem essa coisa assim um pouco saudosa de caramba, né? Não ir mais à feira, né? E trocar a feira por um aplicativo ou por uma plataforma como Faz a Feira. E eu acho que uma plataforma como Faz a Feira, quando bem utilizada, ela pode criar uma relação e um laço entre o produtor e o consumidor, muitas vezes até maior do que a feira propicia. E eu posso exemplificar assim pela minha maneira de consumir mesmo, né? Eu ia à feira, e quando eu ia à feira, eu ia, né, eu estava em 5, 6 barracas diferentes comprando, né? E você sabe o nome da pessoa, você dá um sorriso, você dá um bom dia, tem essa coisa, essa troca muito gostosa presencial. Mas assim, eu não sabia da família das pessoas, onde elas moravam, né, o que elas pensavam, por que elas trabalhavam com isso, né, a relação delas com a terra, é um contato superficial de alguma maneira. Total. Enquanto o que eu vejo no Faz a Feira, algumas pessoas fazendo, né, geralmente as compras são semanais, né, porque na real a gente não precisa comprar mais que uma vez por semana frescos, né, eles duram bem uma semana, a gente não precisa a cada 10 minutos pedir coisas, né, a gente pode se organizar para fazer uma compra semanal, que é como a maioria dos produtores se organiza. Então, geralmente, quando um produtor vai abrir a loja dele para pedidos daquela semana, ele manda mensagem de WhatsApp para os seus clientes. E muitos usam esse momento para se aproximar, sabe? Para contar a história de algum produtor do grupo, para falar mais sobre ele, né? Eu vejo produtor que faz um vídeo, de repente, desde o momento que ele prepara a terra para semear o feijão, até o momento em que ele empacota o feijão. E aí você olha para aquela pessoa fazendo aquilo na terra e você fala, cara, eu não tinha ideia do nível de trabalho que isso dá e da onde ele faz isso, como faz isso. Você nunca vai olhar para o seu feijão da mesma forma que você olhava antes. E você vai estabelecer uma relação de vínculo com essas pessoas e gratidão pelo que ela faz, sem precedente. Então, eu acho que quando você consegue utilizar bem as plataformas também, né, você consegue eventualmente criar um vínculo até maior. Né? E aí, claro, vai ter gente que vai querer a feira, porque a feira é esse momento de você sair de casa, de você fazer um contato visual, de você mexer as pernas, né, de você estar em esse contato direto. Né? Tem gente que não tem tempo para isso e que vai querer comprar só dessa maneira e mesmo assim pode ter uma interação legal e ter um vínculo criado. Né? Tem gente que vai fazer, às vezes vai à feira quando tem tempo, quando não tem a feira vai pedir. O importante é a gente conseguir comprar do produtor, estabelecer uma relação, entender o que se passa antes da nossa comida chegar até a gente e o que precisa acontecer para que isso aconteça da forma mais bonita, assim, mais sustentável, mais justa possível, né? Então, é isso. Dá para usar a tecnologia de um jeito favorável e não de um jeito destrutivo que usa a comodidade
para tapar a nossa visão do que realmente importa e do que importa para que o planeta consiga sobreviver de uma forma, né, razoável. Exato. Eu estou querendo mostrar um pouquinho da plataforma no ar. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Sim. Tá, sim. Que é esse trabalho que o Felipe acabou de falar, tão maravilhoso. E é muito doido, né, Felipe? Porque quando a Aline fala do fragmento, essa história da compra fragmentada me deu um insight agora, né? Você ficou falando, as pessoas compram de 10 em 10 minutos, que é a mesma coisa que a gente faz com o scroll do Instagram, com tudo que a gente está falando de comunicação. E esse pensamento da terra, de olhar as pessoas, de entender como é que faz essa compra, é muito importante e é muito regenerativo mesmo para a gente e para o planeta. É uma coisa tão linda. Conseguiram ver? Aham. Sim? Sim. É linda a plataforma, além de tudo. Consumo local, uma revolução socioambiental. Maravilhoso. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente sabe, né, que é uma jornada diária o engajamento das pessoas, dessa comunidade. Né, a gente sabe muito bem que ninguém nasce digitando fazafeira.com.br, nem ia.com.você, né, a gente ainda depende, né, das iniciativas do Vale do Silício para que a gente consiga fazer essas iniciativas chegarem a mais pessoas, ter um alcance para que, né, isso realmente se torne algo potente, sustentável, né, e alcance o maior número de pessoas possíveis para engajar essa comunidade nessa direção. E eu queria saber, a partir disso, se vocês têm uma visão de futuro para o Faz a Feira, assim, como vocês imaginam assim, o futuro do Faz a Feira? Valeu, Clá. Tem uma frase bússola também do Bayo Olaf, que eu sempre recorro a ela, que são tempos urgentes, vamos desacelerar. E aí, nesse mundo de Vale do Silício, onde a gente fica sendo convidado para participar de aceleração, 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 e nessa fala que começou sobre o tempo, eu recorro a essa frase do Bayo para pensar que talvez o desacelerar do Bayo não tenha a ver com fazer tudo de forma muito lenta, mas sim de prestar atenção, sabe? De transformar, de cuidar do nosso tempo para que ele seja efetivo na regeneração que a gente quer promover para o planeta. Então, o que eu penso, assim, né? Qual é a visão de futuro que a gente tem refletido para o Faz a Feira? E aí, assim, aproveito para fazer desse momento um grande convite para todo mundo que está escutando a gente agora, que eu tenho certeza que é um público engajado e que é o público que fazafeira.com, entra lá e vai divulgar e vai se engajar com grupos que já estejam lá. Mas o acelerar do Faz a Feira, o futuro do Faz a Feira, é um trabalho em rede, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu trabalho com pessoas do Brasil todo, né? Assim, lá no Instagram, pessoas do Brasil todo me seguem, e sempre que a gente postava iniciativas como Instituto Chão, Instituto Feira Livre, Armazém do Campo, as pessoas sempre falavam, poxa, mas só tem essas iniciativas, Rio, São Paulo, como é que eu posso ficar sabendo de iniciativas na minha região? Com o Faz a Feira, a gente pode ter núcleos digitais de iniciativas como essa, análogas ao Chão, ao Feira Livre, por todo canto. Então, o público engajado, o público que está aqui em rede já com a gente, pode, se conhece um assentamento da reforma agrária, indica o Faz a Feira para eles. Porque como é que funciona a vida do produtor hoje, basicamente? O produtor que faz venda direta, ele está no campo, ele tem que decidir o que ele vai plantar, quando ele vai plantar, calcular quando ele vai colher, fazer colheita, transportar, arrumar isso em caixa, é muito trabalho. E aí a venda direta, que foi muito impulsionada durante a pandemia, gerou um problema extra para os produtores, que é o manejo de comercialização via WhatsApp, que é uma ferramenta rudimentar para venda, para comercialização.
quando esse produtor, né, ou assentamento, a gente incentiva muito grupos de produtores, né, para conseguir abranger um mix de produtos numa loja virtual. Quando ele se organiza e entra no Faz a Feira, no dia 1, ele já tem um ganho de tempo na vida dele excepcional. Os relatos que a gente escuta é de que, olha, eu tinha que ter uma pessoa, geralmente era a mulher do grupo de produtores, era uma mulher ali, WhatsApp, mandando lista para 200 pessoas, coletando pedido de 200 pessoas, vendo, mas eu tinha 10 brócolis e vendi 15, então eu tenho que avisar os 5 que não vão ter. É uma loucura, gente. Então, os produtores, eles estão muito menos online do que todo mundo que está aqui escutando e que a gente. Muitas vezes eles ainda não sabem da existência do Faz a Feira. Então, o futuro que a gente vê para o Faz a Feira é de termos pessoas engajadas, estimulando que essa rede aconteça em seus locais, em suas comunidades. E aí a gente pensa comunidades num raio de 200 quilômetros, mais ou menos, sabe? Porque o Brasil é um país muito grande, né? As proporções são imensas. Mas se você pensar um clusterzinho de raio de 200 quilômetros ou 100 quilômetros, quanto menor, melhor. Mas é tentar, assim, quem aqui nesse raio de 200 quilômetros produz a batata doce, o arroz, o feijão, indicar o Faz a Feira para elas, e aí, aos poucos, a gente vai tendo, por geolocalização, a forma de conectar esses produtores e fazer com que eles consigam se organizar em grupos de vendas coletivas, inclusive, né? E é isso, gente. Assim, eu tenho certeza que não tem uma pessoa que esteja aqui ouvindo que não tenha pensado pelo menos uma vez na vida o quanto comprar comida sem veneno é caro. E é justamente o nosso trabalho em rede, juntos, que vai tornar a comida sem veneno mais acessível, não só para a gente, mas como, né, para quem tem menos privilégios do que a gente, né, como o caso do Coletivo Terra, assentamento da Reforma Agrária no Rio de Janeiro, que está no Faz a Feira. O coletivo, com o Faz a Feira, ele está conseguindo ampliar a produção, diversificar a produção, agregar produtores de produtos diferentes. Eles têm até fitoterápicos na loja do Faz a Feira deles. E eles não entregam só na zona sul do Rio, né, que é quem tem mais poder aquisitivo para compra de produtos orgânicos ou agroecológicos. Eles entregam em Duque de Caxias, em Belford Roxo, eles entregam na Baixada Fluminense, em bairros de periferia. Então, a nossa visão de futuro é isso, sabe? É que a nossa primeira opção, a primeira opção de todo mundo que está aqui no Brasil, não seja o supermercado, que a gente possa enxergar consumo e cadeia de alimentos como uma questão regenerativa e que parta disso a nossa compreensão do tamanho de potência dessa nossa ação no mundo. Muito lindo. Lindo. É muito lindo, porque é muito, assim, eu dou parabéns mesmo para essa iniciativa, Aline, porque enquanto você fala, eu penso, assim, no interior de São Paulo, sabe, o quanto isso ainda não é um hábito, o quanto as pessoas preferem ir para o supermercado por não saber mesmo, sabe, não entender essa cadeia produtiva. Você e o Felipe levantam essa questão que também a gente se preocupa muito, tem muitas matérias no IAN falando disso, porque as pessoas não entendem a procedência, a cadeia, e não entendem o trabalho. Acham que o pedaço de brócolis que eles vão comprar enrolado, daí você vai me matar, mas enrolado no isopor, nasceu assim. E a gente às vezes acha que isso não é real, mas gente. A gente entende o movimento, a gente entende que tem mais pessoas, mas a maior parte dos brasileiros ainda não se preocupam com isso. Ou ora por muito tempo, né, no trabalho, ora porque perdeu a relação com a natureza, mas na fala de todo mundo, assim, a gente escuta muito essa palavra regenerar, né? E o regenerar é uma conexão de dentro para fora, de fora para dentro, com todos esses exemplos, olhar para o outro, olhar para o trabalho do outro, entender essa interdependência que você fala tanto no seu curso, né? E que é muito bonito, assim, da pessoa entender esse conceito mesmo. É isso. Fico muito feliz. E o que conecta muito o IAN ao Faz a Feira é que quando a gente
coloca o poder sobre a cadeia dos alimentos nessa centralidade, supermercado, a gente tem em troca o conforto, mas o preço disso é muito caro, porque a gente está a gente está abrindo mão do conhecimento sobre a sazonalidade dos alimentos, e o alimento sazonal é o alimento mais saudável, porque é o que o ecossistema estava pronto para te oferecer naquela época do ano, de acordo com aquele clima. A gente está abrindo mão dos conhecimentos ancestrais, e o Brasil assim é um exportador de conhecimento ancestral sobre agricultura biodiversa, que é uma agricultura que conversa com os ecossistemas onde ela está, né? Então ela permite fluxo de polinização. Então eu acho que o preço é muito alto, sabe, Fá? E eu acho que é isso que nós juntos, Faz a Feira e IAM, podemos pensar cada vez mais em como unir as nossas forças para fazer essa mensagem chegar. Eu acho. E é muito alto não só nisso, né? Porque uma coisa é você consumir um produto com agrotóxico uma vez, né? O problema é você passar a sua vida inteira a longo prazo fazendo isso. E as pessoas, eu acho que além da falta de conexão, né? Dessa desconexão com a natureza, com a cadeia, com quem produz, com quem planta, né? Dos processos, as pessoas estão vivendo no automatismo, que é o que a gente está falando, no automático. Então, ela está ali pegando aquela mexerica descascada dentro de um copo plástico embalada com filme PAC, e ela não está nem pensando. Ela está ali só, tipo, consumindo aquilo e sem fazer essa conexão. Óbvio que ela sabe que aquilo né? Mas ela não pensa nisso. Então, quando a gente fala de regeneração, né? Essa regeneração primeiro, antes de qualquer coisa, nossa, né? A gente repensar como a gente está vivendo, né? Como a gente está presente no mundo, quais as escolhas que a gente está fazendo, e aí, assim, isso é uma cadeia, né? Quem a gente está apoiando, né? O que a gente está para onde a gente está contribuindo para um mundo que está caminhando, quais né? Onde a gente está colocando o nosso dinheiro, né? Quem a gente está apoiando. Por que a gente insiste nesses, né? Apoiar os grandes conglomerados, as potências, em vez de quem está ali fazendo um trabalho lindo, né, que resgatando a conexão com a natureza, os saberes, né? Então, acho que esse custo todo alto é muito além do que a gente... Uhum. É sobre regenerar as nossas relações, né? Inclusive, começando pelo nosso próprio corpo, com a própria internet, né? Que vai acelerando, deixando a gente muito... Até tem uma pergunta para a gente, assim, para todos nós respondermos em relação a isso, que é essa palavra que a gente usou o tempo inteiro, que é a regeneração. As pessoas ficam muito tempo na internet. Então, como é que você regenera esse tempo? Regenera você, regenera o planeta? Qual é essa reflexão que a gente pode fazer, assim, todos nós por aqui? Quer que eu faça a pergunta de novo, Felipe? Não, eu entendi. Não ia perder a piada, Felipe. Eu acho, assim como o alimento, né, o que a gente consome, pode nutrir a gente se você consumir, né, dentro das doses certas, e pode te adoecer se você consumir na dose errada, a mesma coisa acontece com a relação com a internet, né? A relação com a internet pode conectar a gente, se ela for bem dosada, ou ela pode desconectar a gente, se ela não for bem dosada. Ela pode adoecer a gente se não for bem dosada, né? Então, às vezes, eu sinto que também vai muito de pessoa para pessoa, assim. Se você consegue usar de uma forma saudável, maravilha. Se você não consegue usar de uma forma saudável, se você tem uma grande aderência à adicção, de repente a melhor coisa que você pode fazer é tentar se afastar ao máximo e usar o mínimo possível, só quando muito necessário, né? Então, a gente sabe também que as redes sociais e tudo exploram, né, as brechas cognitivas que a gente tem. Então, eu mesmo, o que eu tento fazer, né, porque eu acho que a rede social acaba entrando muito em momentos assim de distração, que você quer dar um tempinho de trabalho, ou no intervalo de alguma coisa, ou quando você está esperando por alguma coisa.
e eu vou tentando preencher esse tempo com outras coisas que não a rede social, né? Porque esse movimento que você já falou antes, né, do scroll eterno, assim, que é quase um estupro mental, né? Uma coisa assim muito pesada, sem nenhum precedente assim na história humana. Ao invés de fazer isso, eu tento, sabe, ir para uma leitura mais profunda, para alguma coisa, né? A gente saiu do Facebook, né, que era um lugar mais focado no texto. Agora a gente está principalmente no Instagram, né, que é um lugar, imagem é o mais importante, e o texto vem ali como um reboque, em letras bem mais miúdas e tudo mais, né? Então, se aprofundar, né, que também é a proposta que o Ian traz, ao invés de ficar nessa superfície o tempo inteiro, é um dos caminhos também, pelo menos a maneira como eu tento regenerar a minha relação com a internet. No seu caso, ainda no intervalo, você vai ficar com a tia, né? Ter um bebê para cuidar é uma boa... É mais humanizado do que tudo. É um bom jeito de sair das redes. E nos intervalos da tia, aí sim. Exato. Eu vou aproveitar aqui. Eu acho que tem né, uma coisa que mudou muito na minha vida quando eu ouvi isso pela primeira vez através da Ayurveda, é que a gente se alimenta através dos nossos 5 sentidos, né? A gente se alimenta do que a gente come, do que a gente ouve, do que a gente passa no nosso corpo, do que a gente vê. Então, eu acho que se a gente tem isso como uma premissa, assim, né, e tem esse entendimento de que da importância de tudo isso, de como a gente se alimenta, a gente passa a tomar um pouco mais de cuidado, assim, né? Com o que a gente está consumindo, o que a gente está pondo para dentro né, do nosso corpo, da nossa mente. Confesso que o trabalhar com o digital intensificou muito essa relação, né? E é uma dificuldade, porque a gente tem que estar ali acompanhando o que está acontecendo e tal. Mas eu também entendo, assim, quando a gente olha para o sentido, né, do latim dessa palavra regenerar, que é restaurar, corrigir, dar nova existência, é isso, é se abrir para você você está apto para mudar os seus hábitos, né, para você se reinventar a cada dia, né, então se conhecer, se perceber e não ficar sentindo culpa do que já foi e simplesmente abrir para a possibilidade de agir diferente. Acho que eu vejo isso muito como um processo de regeneração interior antes, né, antes de qualquer coisa, assim, né? Então, tento voltar para esse lugar. Eu acho que a gente tem uma capacidade fisiológica de promover regeneração. E a percepção desses 5 sentidos que a Clá estava falando são o nosso guia. Então, curar algo que está machucado na gente é extremamente gratificante. Assim, o corpo agradece, a alma agradece, o nosso corpo emocional agradece. Então, o que eu digo para quem está ao meu redor e que eu tento dizer para mim mesma todos os dias é para prestar atenção no que está machucado, em termos de relações ecológicas que você tenha, e tenta fazer uma cura, sabe? Então, nessa questão do alimento, por exemplo, eu acho que uma boa semente digital que todo mundo pode plantar é acessar o Yam, ao invés de ter o impulso de um scroll infinito do Instagram, acessa o portal do Yam e faz uma leitura de um dos artigos. Ou então, usa a internet, pensando, né, nesse pensamento de usar a internet como uma semente digital de regeneração, compartilhe o Faz a Feira com um produtor rural que você conheça. E vai te agradecer para sempre, prometo, juro, garanto. Ou o seu todo não dinheiro de volta, porque o que Faz a Feira, além de tudo, é 100% gratuito para o produtor. Então, não tem nem dinheiro para eu te devolver, mas, né, enfim, te devolveria em saúde, em clima possível para as gerações que estão aqui agora, né? Eu acho que é isso, é a gente tentar enxergar que a internet é uma ferramenta, assim como um martelo, qualquer coisa de ferramenta, e que você pode usar para coisas maravilhosas, inclusive para regeneração planetária. Que linda. Eu acho que é bem isso, assim, eu posso falar um pouco
do que eu uso para me regenerar, e regenerar o entorno, e regenerar... Eu uso alimentação para me regenerar, assim. Eu acho que a gente tem os nossos trabalhos, mas a gente tem coisas que a gente faz para nós mesmos e para as pessoas ao entorno que são muito importantes, que é alimentar, é usar isso tudo, honrar todo esse alimento que está sendo produzido nessa terra e cozinhar esse alimento com muita gratidão, resgatando receita, entendendo o ingrediente, entendendo que você pode comer muito simples e saudável, olhar para aquela batata doce ou para aquele feijão do MST que você compra e agradecer aquilo. Entender que isso faz parte de você, aquilo está criando as suas células. Então, eu acho que o movimento que a gente pode fazer individual é você honrar, você saber que está plantando, você saber comprar e saber comer, saber cozinhar, saber fazer. E eu uso isso muito, assim. Em relação à internet, esse detox da internet, eu acho que, como vocês todos falaram, é olhar para a internet como uma forma de conhecimento e aprendizado, sim. Eu acho que você pode fazer o que você bem entender com o seu tempo, se você... Mas eu acho que uma beleza que a gente pode tentar é conectar as coisas, sabe? Entender que essa ferramenta é uma ferramenta de conhecimento, se você achar que sim, se você quiser. E eu acho que, assim, como a gente faz muito conteúdo, como a gente está sempre olhando para muitas frentes, olhando e olhando, eu uso muito a internet para o trabalho, mas o que me deixa mais feliz e contente com o meu dia a dia é que eu estou sempre buscando pessoas incríveis, movimentos incríveis, pessoas que estão fazendo, de uma certa forma, essa regeneração coletiva. E depois eu uso todo esse conteúdo quando todas as meninas, né, quando toda a nossa equipe, que não é pequena e com muitos colaboradores, trazem esse conteúdo incrível e enriquecedor, eu vou traduzir isso em imagem. Então, eu vou fazer uma foto, ou eu vou buscar na internet, eu vou ver quem está fazendo. E tudo isso é ferramenta para meu autoconhecimento também. Porque cada palavra que eu estou lendo, eu estou entendendo e vou pesquisar mais. E vou comendo aquilo que eu produzo, que eu fiz. Eu acho que é isso. Eu acho que é você usar o teu tempo para fazer aquilo que te faz bem. É isso. Disse tudo, é isso. Muito bom, Adorei, gente. Acho que é isso, né, gente? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Acho que a gente pode continuar esse papo, né? Seguindo o ian.com.vc, seguindo fazafeira.com, colaborando com essa iniciativa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de vocês, assim, acho que é um ativismo, sabe, real. E espero que essa pandemia passe muito rápido para para vocês abraçarem todos esses produtores, olharem para eles nos olhos, assim, e criar essa rede incrível que vocês estão fazendo. Agradeço demais. Fabi, Oi? na próxima vez que a gente estiver em São Paulo, a gente pode trocar uns insumos de um produtor por um almoço, que eu já ouvi falar muito bem dos almoços que você faz em casa, aí já quero aproveitar para me convidar para um. Seja muito bem-vindo, eu quero muito te ver pessoalmente. Você e a tia, tô louca para isso, de verdade. Que maravilha. Fechou. Gente. Então tá todo mundo aqui convidado, então, todo mundo que está assistindo está convidado para um jantar na casa da Fabi quando a pandemia permitir. Todo mundo. A gente pode criar um aplicativo para isso, na verdade. Não, e aí tem um recado para dar que eu lembrei agora, que a gente disponibilizou para quem quiser aprender mais com a nossa querida especialista engenheira ambiental, com a Aline, no curso dela, no IAN, que chama Sustentabilidade e Ecologia Profunda na Prática. A gente disponibilizou um cupom de desconto. Agora eu não lembro o nome do cupom. Mas está disponível. Bom, não sei, mas está disponível. A gente pede para o pessoal do PEF colocar aqui na descrição.
para quem quiser assistir o curso e Que aprender coisa mais. boa! Venham, Vale venham, muito a venham. pena. Seu curso é maravilhoso. Maravilhoso. E agradeço Mabel, demais. Obrigada, queridas. Obrigada Obrigada, demais, viu, gente, pelo convite. Obrigada. Obrigada, Um Pé. beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo, Pé. beijo. Obrigada. Todo mundo que organizou, parabéns pelo evento, tá incrível. Obrigada a todos. Valeu, pessoal. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau.